Nós vamos retomar o nosso assunto aqui que nós estamos estudando, que é o nosso crescimento em Cristo Jesus. E na nossa última aula nós começamos a falar sobre a nossa união com Cristo. Inclusive esse texto que nosso irmão Edivaldo leu aqui agora de 2 aos Coríntios capítulo 5, nos fala disso, né? Que nós estamos tão unidos com Cristo que quando Ele morreu, nós morremos junto com Ele lá. Então o milagre da salvação, o milagre da obra de Deus, né? Da justiça de Deus, não é o fato de Deus ter pegado os meus pecados e colocado sobre Jesus, e nem a justiça perfeita de Jesus, Ele ter tomado em suas mãos e colocado sobre nós. O milagre é Deus, a sua justiça, ter unido a mim, ter unido o meu ser, a minha vida, o eu total em Cristo, e Cristo totalmente em mim. De forma que a morte dele foi a minha morte, foi a sua morte, e a ressurreição dele foi a nossa ressurreição. Não é? Por isso que também Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estamos ressuscitados com Cristo e com Ele assentados nos lugares celestiais, para Deus mostrar por meio de nós, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então a união ela é pessoal, né? Ela é uma união perfeita, profunda, de forma que nós somos Cristo, por assim dizer, e Cristo é nós. Nós somos um com Ele, né? Como Ele próprio orou em João 17, nós vimos domingo passado também, pedindo ao Pai que eles sejam um comigo, Pai, como eu sou contigo, que sejam eles em nós e nós neles, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então o crente está unido a Cristo pela fé, né? O fato dele ter crido em Cristo, então ele se torna de fato uma pessoa com o Senhor Jesus Cristo. E nós começamos refletindo sobre isso, né, no domingo passado, e paramos no texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, né, no capítulo 3, quero pedir que você abra lá, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler novamente o texto, a partir do versículo 3 até o versículo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. A partir do versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Porque bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Até aqui. Paulo aqui, ele está falando, né, desenvolvendo a partir do seu próprio testemunho, a sua identificação com Cristo, a sua união com Cristo. Ele ressalta aqui que ele
valorizava as suas qualidades morais. Ele diz que ele podia, se caso alguém pudesse confiar na carne, ele podia muito mais, justamente por causa dessas qualidades, desse capital moral, por assim dizer, esse crédito moral que ele julgava ter. Então ele diz que ele é dono dessas condições que lhe poderiam fazer com que ele confiasse na sua própria obra. Confiar na carne é que ele confiar em si mesmo para a sua salvação e a sua santificação. A linguagem que ele usa aqui é uma linguagem de propriedade. Quando ele diz aqui, se alguém pode confiar na carne, ainda mais, o termo que ele usa na língua grega é a ideia de ter, de controlar isso, de ter posse sobre isso. Então o que ele está dizendo é, se alguém possui condições de confiar na carne, eu possuo muito mais, essa é a ideia. Então ele está dizendo, se alguém pudesse controlar as suas próprias obras, de forma que conseguisse a sua justificação, a sua santificação, eu tenho muito mais condição de fazer isso. Então ele enumera aqui por que ele pôde fazer esta afirmação. Então ele diz que ele era dono de um ritual, ele diz que foi circuncidado ao 8º dia, como a lei do Senhor dizia, diz em Levítico capítulo 12, versículo 3, que um homem deveria ser circuncidado no seu 8º dia de nascimento. Paulo diz que isso aconteceu na vida dele, então ele trazia esta marca desde o seu 8º dia de vida. Paulo, ele diz que ele possuía aqui uma origem racial nobre, que era considerada nobre pelos judeus. Ele diz, eu sou da nação de Israel, eu sou da linhagem de Israel, o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, eu sou dessa linhagem, eu sou deste povo. E ele fala que dentro desse povo, ele ainda fazia parte de uma tribo que era julgada, uma tribo importante, a tribo de Benjamim. O território, né, como eu disse domingo passado, de Benjamim, é onde ficava, por exemplo, a capital da nação, a cidade de Jerusalém. O primeiro rei de Israel que foi escolhido pelo próprio povo foi Saul, que era um benjamita. Então, Benjamim era uma tribo que gozava de um conceito elevado entre as tribos de Israel. Os homens de Benjamim, eles eram chamados para o exército e ocupavam posições importantes no exército de Israel no Antigo Testamento. Quando também o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul, a tribo de Benjamim permaneceu leal à tribo de Judá. Então ficaram 10 tribos no reino do sul, 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul, e Benjamim permaneceu aliada a Judá. Então era uma tribo que gozava desse conceito, e Paulo diz, eu sou da tribo de Benjamim. Ele fala que ele possuía a tradição, ele era hebreu de hebreus. O que ele está dizendo é que ele se manteve nas tradições de Israel. Muitos judeus foram espalhados naqueles dias pelo Império Romano, muitos deles perderam a sua língua, eles perderam a sua cultura, eles perderam a tradição, e o apóstolo Paulo diz, eu não, eu sou hebreu de hebreus. Ele fala que, por conta disso tudo, ele possuía também um comportamento elevado. Se alguém pode contar com comportamento, ele diz, eu posso. Eu muito mais, eu tenho mais condições do que qualquer outro, ele diz. Porque ele diz, quanto à lei, ele era fariseu. Então, ele fazia parte dessa elite religiosa lá em Israel. Ele se sobressaía a outros, é isso que ele quer dizer, inclusive aos Gálatas, nós vamos ver depois, ele fala isso, né, abertamente, claramente. Os fariseus eram um grupo religioso também julgado importante naqueles dias ali, era de fato a elite religiosa naqueles dias. Dizem que havia cerca de 6.000 fariseus naquele dia. Fazer parte desse grupo era de fato gozar de um privilégio em Israel naqueles dias, e Paulo diz que ele não somente era esse fariseu, mas entre os fariseus ele era destacado. Então ele tinha um comportamento religioso elevado, e ele diz que ele também era sincero naquilo que ele fazia. Ele vai dizer, quanto ao zelo, eu persegui a igreja, eu fui um perseguidor, né, dos cristãos.
E ele fala, ele usa esse termo zelo aqui. Para eles, irmãos, o zelo era a maior virtude religiosa que alguém poderia ter. Então, o que ele está dizendo é que no conceito dele, naquela época, né, antes de ser transformado por Cristo, o que ele está dizendo é que ele está dizendo assim, eu amava a Deus, e eu odiava tudo aquilo que se opunha a Deus. E como eu achava que a igreja era oposta a Deus, que a igreja era oposta à lei de Deus no Antigo Testamento, eu julgava que a igreja era uma heresia, era uma seita. Então eu, pelo meu amor a Deus, que eu julgava que tinha naquela época, depois ele vai descobrir que ele nunca amou a Deus, ele sempre amou a si mesmo, né? Mas ele pensava que amava a Deus. Ele diz, pelo meu amor a Deus naqueles dias, eu persegui a igreja. Eu fui atrás da igreja, eu queria destruir a igreja, eu queria devastar a igreja, derrubar a igreja, e ele fez isso porque ele sinceramente acreditava que estava certo. Ele acreditava que estava correto naquilo que ele estava fazendo. É interessante, quando ele escreve 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele vai dizer assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Olha que interessante que ele está dizendo. As armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas. E o que isso significa? O entendimento que uma pessoa tem, o que ela acredita, ela acha que está certo, e aquilo se torna para ela uma fortaleza, que é intransponível, ninguém consegue entrar. E aquilo é a lógica dela, é o raciocínio dela, que é o sofisma, ele diz. Mas ele diz que o poder de Deus, quando ele chega, ele destrói a fortaleza, ele anula o sofisma, e ele anula a altivez, o orgulho dessa pessoa, que impede com que ela conheça a Deus de fato, para que o pensamento dela, então, possa, a partir de agora, ser levado cativo a obedecer a Cristo. Então, quando ele escreve isso lá em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, o que ele relata aqui foi isso que aconteceu com ele. Ele era sincero, ele achava que estava certo, mas de repente o poder de Deus vem, destrói essa fortaleza, na qual ele se sentia protegido, anula essa lógica dele de achar que estava certo, e ele percebe que estava errado a vida inteira, nunca ele esteve certo, apesar de pensar que estava certo. Isso é a conversão, irmãos. Isso é o encontro com Cristo, isso é ser unido a Cristo. Cristo anulou o sofisma de Paulo, anulou a lógica dele, ele achando que estava tão certo que ele podia matar cristãos, assassinar cristãos, devastar a igreja. Mas ele dizia, eu percebi que essa minha lógica era errada. Eu pensava, eu era sincero, achava que estava certo, mas eu não estava. E aconteceu isso porque ele teve um encontro com Cristo. Na prática da lei, ele diz que ele era irrepreensível, ele diz aqui no versículo 6. Ninguém poderia acusá-lo. Ele, de fato, se considerava perfeito, né, um fariseu perfeito. E ele se vangloriava, então, de todas essas credenciais, esse capital político, capital moral que ele tinha. Ele se gloriava disso, né, desse crédito moral que ele tinha entre os seus em Israel. E esse era o desejo que ele tinha, né? E ele vai perceber isso após a sua conversão, de que ao sustentar e preservar esse crédito moral, esse capital moral, na verdade, ele queria apenas controlar o que as pessoas pensavam dele e o que Deus pensava dele. Aqui estava a idolatria do apóstolo Paulo. É o desejo de controlar o que as pessoas pensam sobre si mesmo e o que Deus pensa de si mesmo. Então ele vivia a vida gerenciando isso para que o seu crédito moral se mantivesse alto, o seu capital moral se mantivesse alto, o seu capital comportamental, de forma que as pessoas, ao olhar para ele, pensassem a respeito dele o que ele queria que elas pensassem, e que Deus pensasse a respeito dele o que ele queria que Deus pensasse. Isso aqui é idolatria, irmãos. É idolatria. É a gente querer controlar as coisas, controlar a nossa vida, de forma que a gente controle o que as pessoas pensam de nós.
Agora, responda sinceramente, no seu coração, isso aqui não é o desejo de todos nós? A gente não passa a vida inteira tentando controlar o que as pessoas vão pensar de nós? A gente controla, irmãos, para que a gente mantenha crédito. Um crédito moral perante as pessoas e perante Deus. A gente vive controlando. Não é? A gente administra o nosso cristianismo de forma que o conceito das pessoas a nosso respeito seja elevado. E o conceito de Deus também. A gente esquece que Deus sonda os nossos corações, enxerga-nos por dentro muito melhor do que nós mesmos. Mas a gente acha que a gente consegue impressioná-lo. A gente acha que a gente vai controlando a nossa vida e a gente vai se mantendo nesse crédito, nesse capital. Era assim que o apóstolo Paulo vivia a sua vida. E a crise de todos nós, irmãos, como eu disse no domingo passado, todos nós somos constitucionalmente idólatras. Idólatras. Você e eu somos idólatras. E a gente tenta controlar as coisas. E gerenciar isso tudo é a nossa vida, não é? E por isso que eu falei para os irmãos que a gente entende muito bem a doutrina da justificação. Mas a doutrina da união com Cristo, ela meio que fica de canto na nossa vida. A gente não dá muita importância a ela, a gente nem agradece por ela. Quando a gente agradece, fala, obrigado, Senhor, porque Jesus levou os meus pecados na cruz. Sou grato a Ti, Senhor, porque a justiça dele foi colocada em mim. Agora o Senhor me vê pelas lentes que é Cristo. E o Senhor me enxerga justo agora, porque o Senhor me enxerga através dele. Eu sou grato ao Senhor por isso. E aqui agora, a partir de agora na minha vida, eu vou administrando essa minha vida, para que as pessoas pensem de mim o que eu quero que elas pensem, para que o Senhor mesmo pense de mim o que eu quero que o Senhor pense. Então, alguém disse, irmãos, que se tirar do vocabulário cristão a expressão em Cristo, não faz diferença nenhuma no vocabulário cristão. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque os crentes usam essa expressão em Cristo, mas não tem muito significado para eles no dia a dia da vida deles. Eles vão conduzindo suas vidas como se dependesse deles mesmos. A sua própria santificação, a sua própria mudança em Cristo Jesus, seu crescimento em Cristo Jesus. Não é? Então, o que Paulo vai dizer é que ele não enxergava dessa forma quando de fato ele encontra Cristo. É o que ele diz no versículo 7, né? De repente, ele valorizando todo aquele seu capital, aquele seu crédito, ele encontra Cristo. Então, no versículo 7 ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aqui é o pecador que foi encontrado pelo santo, pelo justo. Paulo agora, então, ele é salvo e ele passa a viver em Cristo. Agora ele foi unido a Cristo e os valores dele, o seu entendimento muda radicalmente. Aquela fortaleza foi destruída, aquele sofisma, o seu raciocínio, a sua lógica, aquilo que ele achava que estava certo, foi anulado. A sua altivez, o seu orgulho foi também anulado. E o seu pensamento foi levado agora cativo para obedecer a Cristo Jesus. Então, todo aquele seu capital moral, ele se torna agora perda. Ele vê que aquilo não era crédito, era prejuízo. Ele estava em débito. De repente, o seu dinheiro perde o valor. Imagina só, você guarda o seu dinheiro lá, debaixo do seu colchão, e você acha que é rico, e você acha que está tudo lá o seu crédito, e de repente aquilo perde o valor, aquilo não vale mais nada, você não consegue comprar uma bala, né, um pirulito, com o seu grande crédito que você pensava que tinha. É isso, mais ou menos isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. De repente o seu crédito perdeu totalmente o seu valor, e ele se viu completamente descapitalizado. Ele não tinha nada, pelo contrário, ele tinha débito com Deus, e débito com as pessoas. Então, quando Paulo compreendeu que a sua tentativa de melhorar a si mesmo, de manter esse capital, na verdade tinha um efeito contrário na sua vida, ele entendeu o que é estar unido com Cristo. Porque é isso mesmo, irmãos.
aquilo que ele achava que melhorava a vida dele, piorava. Não é o que ele diz no versículo 8, veja o que ele diz no versículo 8, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A palavra refúgio aqui, né, você já sabe, o que é a palavra refúgio aqui? No original. O que é essa palavra aqui? O que é, irmãos? Esterco, isso mesmo, ouvi agora. É esterco. Quando você põe a mão no esterco, o que acontece com você? O que acontece quando você põe a mão no esterco? Aquilo que o apóstolo Paulo achava que melhorava a vida dele, sujava cada vez mais. Tornava ele cada vez mais repugnante para Deus. Irmãos, isso é o que acontece quando a gente acha que pode melhorar a nós mesmos. Isso é o que acontece quando eu acho que eu consigo controlar o meu comportamento. E que se eu controlar bem o meu comportamento, eu vou ter crédito com Deus. Eu vou ter crédito com as pessoas. Então eu acho que eu estou bem. Mas o que eu não consigo enxergar é que quanto mais eu tento fazer isso, piora a situação. Eu me sujo, como se eu estivesse mergulhando, irmãos, num poço de esterco. Quanto mais eu tento sair de lá, mais eu vou para o fundo. Me permite usar essa expressão, até porque a Bíblia também a usa. Mais nojento eu me torno. Mais nojento eu me torno para Deus. É isso que ele entendeu. Ele disse: eu achava que aquilo que era tão bom para mim, né, para o meu controle do pensamento das pessoas a meu respeito e de Deus a meu respeito, na verdade, me tornava cada vez mais sujo, cada vez mais impuro, me afastava mais de Deus. Então Paulo, ele pensava que estava se tornando puro, quando na verdade ele estava cada vez mais distante, mais longe da vontade de Deus, porque ele era um idólatra. A gente, né, como eu mencionei para os irmãos, a gente considera a idolatria quando a gente coloca algo no lugar que deveria ser somente ocupado por Deus. E a idolatria, irmãos, ela não é definida somente pelas coisas que nós colocamos no lugar de Deus. A idolatria, ela é definida por quem eu sou. Eu sou idólatra. Então Paulo era esse idólatra, ele achava que ele tinha esse controle. Na verdade, tudo aquilo ocupava o lugar de Deus na sua vida. E, de fato, quando ele colocava aquelas coisas no lugar de Deus na sua vida, ele não estava colocando coisas, ele estava se colocando. Ele era idólatra. Era isso que ele reconheceu. Eu estava querendo controlar tudo, eu estava no lugar de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus de fato, irmãos, em adoração, em submissão, em honra a Deus, nós vamos nos submeter aos termos de Deus, ao que Deus quer. Agora, quando nós nos aproximamos da idolatria, nós fazemos isso nos nossos termos. Eu coloco os termos. Por que Deus odeia a idolatria? É interessante, né? Quando a gente imagina a idolatria, né? Imagina as pessoas adorando imagens, né? Os deuses estranhos, que na verdade não são deuses, né? E as pessoas adorando aquilo, as pessoas se submetendo àquilo, e a gente acha que aquilo define a idolatria para nós. Até porque nós somos de um país católico, tradicionalmente católico, que a gente acha que idolatria é aquilo que os católicos fazem, porque eles têm aquelas imagens lá, as quais eles têm um grande respeito por elas, e então a gente acha idolatria é aquilo ali. Então eu acho que se eu conseguir fugir daquilo ali, eu deixo de ser idólatra. Então eu acho que idolatria é quando eu de fato estou me dobrando diante de um Deus, ou qualquer outra coisa, seja o dinheiro, seja pessoas, seja lá o que for. Meus próprios talentos, eu posso me dobrar diante deles, aí eu acho que isso é idolatria. Na verdade, irmãos, a idolatria é quando eu coloco os meus termos, e eu acho que as coisas têm que acontecer pela minha lei. É por isso que Deus odeia a idolatria.
Porque não vive-se a vida com base nos termos dele, mas assume-se os próprios termos. Então, quando aquelas pessoas estão diante daquelas imagens, não você acha que aquelas imagens lá, no fundo, elas estão querendo controlar. Elas estão controlando. E por isso que a questão não é a imagem, é quem está no controle. Isso é idolatria. Quem está no controle? Quem está querendo gerenciar? Então Paulo, ele achava que ele tinha esse controle, circuncidado, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, irrepreensível, perseguidor da igreja. Ele achava que ele tinha o controle. Na verdade, ele descobre que ele era escravo dessas coisas. Ele era um escravo, e é isso que a idolatria faz. A idolatria, você pensa que está dominando, quando na verdade aquilo está te dominando. Você é escravo daquilo. Era o pecado escravizador de Paulo. O pecado escravizador de Paulo era o seu crédito moral. Era o seu capital moral. Era o pecado que o escravizava. Ele achava que ele tinha controle sobre aquilo. É isso que a idolatria faz. A idolatria mente e engana, faz da pessoa um escravo quando ela pensa que está no domínio, quando ela pensa que está controlando. Na verdade, o apóstolo Paulo percebeu isso. Ele dizia: eu era escravo da tentativa de melhorar a minha imagem perante as pessoas, de fazer com que as pessoas pensem de mim o que eu quero que elas pensem. Eu era escravo dessa tentativa de tentar impressionar Deus, de levar Deus a pensar de mim o que eu quero que Ele pense. E é por isso que ele se torna aquilo que ele havia se tornado, um legalista. O legalista, ele é um tipo de idólatra. O legalismo é um tipo de idolatria, é a adoração de si mesmo. O legalismo, irmãos, é uma maneira que nós temos de controlar isso, o que as pessoas pensam de nós. E Paulo vivia escravo disso. Então, quando ele encontra Cristo, ele diz que ele foi liberto disso. Na verdade, ele usa alguns jogos de palavras aqui, e eu gostaria de ressaltar isso para os irmãos aqui. No versículo 8, então, ele diz que ele encontrou a Cristo. Então, ele fala que antes ele procurava acumular esse ganho moral centrado em si mesmo. E ele diz que aquilo era de fato o seu ganho, aquilo era de fato o seu lucro. E eram as conquistas que ele tinha com o propósito de atingir esse objetivo, né? O controle do pensamento das pessoas e de Deus. Mas algo acontece e ele muda radicalmente. Agora ele não quer mais aquele capital moral. Ele quer se libertar dele. Ele não quer mais viver escravizado por aquilo. Agora ele quer ganhar outro capital. É o que ele diz no versículo 8. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aquilo era o ganho dele, mas agora ele não quer mais aquilo. Agora ele quer ganhar a Cristo. O que ele quer então, irmãos? Sabe o que ele está dizendo? Ele fala assim: olha, eu não quero viver escravizado por essa tentativa de me controlar pelo meu comportamento. Eu quero que o que Cristo esteja em mim. Que o meu viver agora seja Cristo, é isso que ele está dizendo. Ele quer agora ganhar uma pessoa e não um comportamento, você percebe? Santificação, irmãos, não está baseada no comportamento, o comportamento resulta da santificação. Por isso que Deus não quer que você saia por aí tentando se controlar. Ele quer que você conheça uma pessoa, e conheça essa pessoa tão profundamente, que a sua mente vai ser tão inundada pelo pensamento dessa pessoa, que inevitavelmente o seu comportamento será o comportamento dessa pessoa e não seu, e essa pessoa é Cristo. Por isso que ser santificado, crescer em Cristo, é conhecê-lo, é ganhá-lo, é ter Ele presente na vida. Então Paulo, o que ele está dizendo é que ele não quer mais viver para si, mas quer que Cristo viva nele. Que Cristo seja o seu viver. Por isso é que ele disse em Gálatas: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele não quer mais aquela escravidão de tentar impressionar a Deus e as pessoas pelo seu próprio mérito. Ele quer agora apenas viver o que Cristo é. É o que Jesus é. Ele quer agora ser o que Jesus é no seu viver diário. Na verdade, ele quer apenas viver aquilo que ele já
é em Cristo. O que acontece, irmãos, quando a gente foca no comportamento? A gente se torna hipócrita. Por quê? Porque eu tendo a me preocupar mais quando pessoas estão me olhando. Você lembra do que Jesus disse a respeito de Natanael, quando Jesus encontrou-se com Natanael? Filipe foi chamar Natanael para vir conhecer Jesus. E quando Natanael veio se aproximando, antes de ser apresentado a Jesus, e Jesus ser apresentado a ele, Jesus olhou para ele e disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aí Natanael falou: peraí, como é que ele sabe que eu sou um verdadeiro? Ele nem me conhece? Aí Natanael pergunta: de onde me conheces? Aí Jesus diz uma coisa que surpreende Natanael: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Como é que o senhor me viu? A figueira é o lugar que eu vou sozinho. A figueira é o meu lugar de intimidade. Ninguém me vê quando eu estou na figueira. Estou sozinho lá. Sabe o que Jesus estava dizendo? Esse homem é verdadeiro. Porque aquilo que ele é quando ninguém está olhando, ele é quando muitos o estão vendo. Ele não é um lá e outro aqui. Por isso que ele é um verdadeiro israelita em quem não há engano. Sabe por quê? Natanael vivia sua identidade diante de Deus. Ele não precisava que alguém estivesse olhando para ele controlar seu comportamento, controlar o que ele ia falar, controlar o que ele ia fazer. Ele não precisava disso, porque ele sabia quem ele era. Quem ele era. Isso é a identidade, é viver a identidade. Então, quando nós focamos o comportamento, a gente quer controlar o que nós somos perante as pessoas. É quando as pessoas estão olhando. Quando ninguém está olhando, a gente tende a relaxar nesse controle. Porque aí não tem que prestar conta para ninguém. Mas quando você é o que você é, não importa se não tem ninguém olhando. Não importa, você vê, a gente... por isso que a gente não coloca ninguém para controlar a vida de ninguém aqui. A gente não fica com um irmão ali na porta, ali, anotando a hora que você chega. Ô, irmão, chegou atrasado, hein? Perdeu um pouquinho do seu crédito moral aqui. 5 minutos do seu crédito moral foi embora. Não estamos preocupados em controlar o comportamento de ninguém. Nós queremos é que cada um viva aquilo que já é em Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz que considerou aquelas coisas como refúgio para ganhar a Cristo, ele está dizendo: eu quero só ser essa pessoa. Eu quero me esforçar para ser essa pessoa. Então, é uma luta para nós o tempo todo, porque a nossa tendência é controlar quando nós estamos sendo vistos por pessoas. Uma vez eu ouvi uma história de um irmão que falou para o pastor dele: pastor, não dá, esse negócio de domínio próprio não é comigo não. O domínio próprio não dá certo não, pastor. E lá em casa é um negócio lá. E quando a gente está lá com as portas fechadas, você precisa ver o banzé que é aquela casa lá. É uma gritaria, é a filha que grita, é a esposa que grita, eu grito, eu perco a paciência, e eu saio batendo porta e tudo, né? E aí um dia, o pastor surpreendeu e ligou para ele. E num momento exatamente como esse, que estava todo mundo na casa em pé de guerra. E aí o pastor ligou e falou assim: irmão, tem um cafezinho aí? Estou passando aí para tomar um café. E aí o marido pegou e disse: ó, pastor está vindo aí. Pessoal, interessante, todo mundo adquiriu impressionantemente um domínio próprio, vocês precisam ver. Todo mundo. Quando o pastor chegou, pessoal, estava tudo em ordem. Tudo em ordem. Cachorro veio balançando o rabinho para receber o pastor entrou, a casa estava um brinco. Pessoal, de onde o pastor estava, até chegar na casa do irmão, tudo foi colocado em ordem. Limpar a casa, os filhos bem vestidos, sentadinho, papagaio falando, o pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou. Porque nós temos temor das pessoas. Quando nós tentamos controlar o comportamento, é temor do homem. Temor do homem, é o que as pessoas vão pensar. E aí gera o quê? Gera hipocrisia.
Era hipocrisia. Não estou dizendo, irmãos, que a nossa casa tem que ser um livro aberto. Pastor, vem ver para você ver como é que a gente fica em pé de guerra aqui. Irmãos, venham vocês também, vem cá, vem ver. Aqui a gente não quer esconder nada de ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer esse desejo que há em nós, essa idolatria que há em nós, em que nós estamos no controle. E aí então a gente fica administrando o que as pessoas vão ver, o que as pessoas vão pensar de nós. Agora, se eu estou unido a Cristo, eu sou um com Ele, eu reconheço essa minha identidade, onde eu for, é Cristo. O que eu fizer é Cristo, o que eu falar é Cristo, o que eu pensar é Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então agora ele quer ganhar uma pessoa, ele não quer ganhar mais aquele capital, que ele diz aquilo, só me sujava, só me tornava mais longe de Deus. Eu quero ganhar uma pessoa agora, eu troquei o meu ganho. Então é como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, eu costumava desejar que Deus e as pessoas olhassem para mim e vissem o quanto eu possuía coisas que deixavam claro como eu levava vantagem no reino de Deus. Agora, eu quero que olhem para mim e vejam que o meu ser está em Cristo, que o que eu tenho é, na verdade, o que Ele tem, o que Jesus tem. Então, não mais a justiça de Paulo, é o que ele está dizendo, mas a justiça de Cristo, é o que ele vai dizer nos versículos 9 e 10, veja, ele diz que ele quis ganhar a Cristo, ele quer ganhar uma pessoa agora, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então Jesus, ele não é, irmãos, um substituto dos valores que Paulo considerou como perda. Perdi aquilo, mas agora eu vou colocar Cristo no lugar. Não é como Jesus apenas substituísse aquele capital, aquele crédito que o apóstolo Paulo diz que tinha. Ele diz que ele procurava ganhar aquelas coisas, mas agora ele quer ganhar a Cristo. Na verdade, o que ele está dizendo é, eu achava que controlava aquelas coisas, e aquelas coisas exerciam um controle sobre mim. E quando Cristo veio, ele fez aquilo que ele promete fazer mesmo, me libertar. Não é isso que Jesus disse? E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele disse em João capítulo 8, versículos 32 e versículo 32 e versículo 36. Quando Jesus disse isso, os judeus disseram assim, espera aí, nos libertar do quê? Nós não somos escravos de ninguém. Isso é o que o pecado faz, irmãos. O pecado escraviza, dizendo para a pessoa que ela é livre. Ele mente para ela. E era exatamente os judeus. Eles diziam, nós nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus disse, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então Paulo está dizendo, Cristo me libertou dessa escravidão. Ele me libertou disso. Isso se cumpriu na minha vida. Então agora eu quero ganhar a Cristo. Então aquilo me dominava. Eu achava que dominava aquilo, mas aquilo me dominava. Mas agora eu reconheço que eu de fato preciso ser dominado. A questão é, por quem? Ou pelo quê? O que vai me dominar? O que vai exercer esse domínio sobre mim? É isso que Paulo está dizendo. Então, quando ele fala assim, aquilo que me dominava eu considerei como perda para ganhar a Cristo, sabe o que ele está dizendo? Agora eu quero que Cristo me domine. Agora eu reconheço que de fato eu não tenho condições de dominar nada. Eu era um escravo daquilo que eu achava que era a solução para mim. Mas agora eu quero ser escravo de Cristo, eu quero que Ele me domine. Aliás, a ideia de ganhar aqui, você percebe o que ele vai dizer depois? Eu quero conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Eu quero ser dominado por Jesus, controlado por Jesus. Antes eu era possuído por algo que me sujava, que me tornava cada vez mais impuro, o esterco do legalismo religioso no qual eu vivia. Mas agora eu quero ser possuído por algo que me limpa, que de fato vai me santificar, que é a justiça de Cristo. Por isso que ele fala aqui, não tendo justiça própria, mas a justiça que é de Deus, que vem a mim pela fé em Cristo Jesus. Então eu quero agora que isso me domine, isso me controle. Então eu não quero mais uma justiça própria que procede de lei. Eu quero a que vem mediante Cristo, baseada na fé.
Então Paulo, na verdade, o que ele quer é que se manifeste na vida dele aquilo que Jesus é. Então o que ele está dizendo, eu não quero a justiça própria, a minha própria justiça, eu quero a justiça que vem de Deus. E como é que eu posso obter isso então? Como é que eu posso obter essas coisas? Ele diz no versículo 10, conhecendo a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo está fazendo referência aqui, irmãos, é tudo aquilo que foi a vida de Jesus até Jesus chegar na cruz. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é a forma como Jesus viveu em fidelidade a Deus. Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Jesus sofreu até chegar na cruz. Por isso é que ele fala aqui, conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer, ter a comunhão dos seus sofrimentos. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? O que eu quero não é o que eu posso fazer. O que eu quero para a minha vida agora que eu sou salvo, é o que Cristo fez. É a vida fiel dele. É Ele, é isso que eu quero na minha vida agora. Eu não quero tentar fazer. Eu quero apenas ser o que Jesus é. Que Jesus, aquela perfeição da vida de Jesus. Então ele não quer mais a justiça que procede da lei, ele quer apenas que Cristo seja formado nele. O que ele está dizendo aqui é, eu estou unido com Cristo, desde quando eu me arrependi e criei nele. Então a morte dele é a minha morte, e a vida dele, a vida de Jesus, a fidelidade de Jesus vai ser a minha fidelidade. Tudo isso é o que Jesus faz. É a nossa nova identidade. É ser o que Cristo é. Então, irmãos, isso aqui é uma verdade desconfortável. Ela é cheia de graça. Ela é cheia de graça de Deus para nós, cheia de misericórdia de Deus para nós, mas ela é desconfortável. Sabe por que ela é desconfortável? Ela é desconfortável para o meu orgulho. Ela é desconfortável para a minha arrogância. Ela é desconfortável para a minha carne. Essa verdade aqui, irmãos, só os humildes a conhecem, a entendem e a desejam. Essa verdade. Porque, sabe o que essa verdade significa? Que quando você faz alguma coisa que é correto, quando você faz alguma coisa que é certo, na verdade foi Jesus que fez, não foi você. Você só viveu a sua identidade nele, você só viveu nele. Foi ele que fez. Mas quando eu peco, quando eu transgrido, então foi eu. O orgulho odeia isso, irmãos. Nosso orgulho odeia isso. Então, quando eu faço o que é certo, na verdade foi ele que fez. É a fidelidade dele, foi a forma como ele viveu. Eu só estou me identificando com ele, eu só estou escondido nele. É ele que fez. Mas quando eu peco, então foi eu que fiz. Então qual o mérito, irmãos? Qual o mérito nosso? Sabe, nós somos bons, irmãos, em dizer que o mérito da nossa salvação foi de Cristo na obra da cruz. Mas nós não somos tão bons em dizer que o mérito da nossa santificação é de Cristo Jesus. A gente acha que a gente tem que ter alguma coisa nisso aqui, não é possível. A gente tem que ter algum crédito nisso. Mas não é. Essa verdade que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo, como que eu vou me comportar agora? Eu quero ganhar Cristo. E ser achado nele, não tendo nenhuma coisa minha. Mas senão a que procede de Deus, por meio da fé, baseado na fé nele. É só isso que eu quero. Então eu não quero eu fazer nada. Eu só quero ser o que ele é. E viver o que ele é. Então, quando você acerta, foi ele. Quando você erra, foi você. É desconfortável isso para o nosso orgulho, não é? É desconfortável essa verdade para nós. É o que o pastor Edson disse domingo passado aqui. Quando o nosso grupo de louvor toca direitinho, afinadinho, o mérito é de Cristo. Mas quando desafina,
Tem que treinar mais, não foi o que ele falou? Tem que treinar mais. Tem que se esforçar mais. Então tudo é Cristo, é para Cristo. Então Paulo, o que ele afirma aqui, ele está dizendo assim, eu ganhei uma pessoa que agora me controla. Eu ganhei uma pessoa que agora exerce domínio sobre mim. Então ele assume que ainda ele não é como Jesus, mas ele quer ser. Não é o que ele vai dizer no versículo 12, não que eu o já tenha, que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Ele afirma aqui que ele não recebeu completamente a justiça de Jesus no sentido de sua santificação, mas ele diz que ele persegue isso. É interessante, irmãos, assim como ele perseguia a igreja, é o mesmo verbo que ele usa aqui, assim como ele perseguia a igreja, agora ele persegue isso. Agora ele direciona essa perseguição, este zelo, ele direciona para conhecer a Cristo, conhecer Jesus. A mesma palavra que ele usou antes, ele usa agora. Então agora ele quer a justiça daquele que se tornou seu dono, o seu proprietário. Eu fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo agora, irmãos, ele enxerga que a justiça será acumulada na sua vida, não por coisas ou por algum tipo de pessoa que ele porventura possa vir a ser. Essa justiça agora vai ser acumulada na vida dele por ele conhecer outra pessoa, que é Cristo Jesus, e ser conhecido por essa pessoa, que é Cristo Jesus. Então a justiça agora vai ser acumulada na vida dele pela sua união com Cristo, por ele estar unido a Cristo. É o que Jesus passou a ser dele. Esta é o que Jesus passou a ser nele, na verdade, a sua identidade, a sua identificação com Jesus Cristo. Então Paulo, ele compreendeu que essa santificação não viria pelo seu esforço próprio. Essa santificação viria por ele estar em Cristo Jesus, unido, intrinsecamente ao Senhor. Seu esforço agora é para quê? Não tem esforço nenhum? Para que o esforço agora? O esforço é apenas para viver, irmãos, aquilo que ele já era em Cristo. O seu, o meu, o nosso esforço como crentes em Cristo Jesus, como pessoas que têm a fé em Cristo Jesus, é viver a nova identidade. E a sua identidade vai com você para onde você for. Para onde você for. Se você quer controlar o comportamento, seu comportamento não vai. Ele vai ser uma hora de um jeito, outra hora de outro, e em cada lugar ele vai ser de um jeito. Então, o evangelho, irmãos, não é principalmente faça isso, faça aquilo. Irmãos, domingo passado, sou muito grato a Deus, nós agradecemos a Deus aqui pelos 25 anos do meu ministério aqui. Eu posso fazer uma pergunta para você. Quando é que você me ouviu pregar aqui? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você está fazendo isso? Está fazendo aquilo? Você anda fazendo isso? Quando é que você me ouviu pregar isso? O que nós pregamos aqui? Cristo. E este crucificado. É Jesus. É Jesus para você conhecer Ele. Porque se a sua mente, eu vou falar sobre isso hoje à noite, se a sua mente for saturada de Jesus, inevitavelmente a fidelidade dele, o comportamento dele, se você quer usar essa expressão, vai aparecer na sua vida. A questão é identificar-se com ele. É esse conhecimento que de fato santifica, que transforma. É a nossa identidade com ele. É Jesus, somente Jesus, tudo para Jesus, como nos diz Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então é Cristo, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele fala, eu não quero mais eu sair tentando me comportar de um jeito, eu só quero me identificar, porque eu sei que o que ele fez vai aparecer na minha vida, e a glória vai ser dele, o mérito vai ser dele, e quando eu pecar, a culpa é minha, o arrependimento vai ter que ser meu, porque o mérito é todo dele, tanto na obra de salvação, quanto na obra de santificação. Ainda que ele nos chame a participar, a nossa participação é de rendimento, é eu me render,
Todas as vezes que eu e você pecamos, é porque nós não quisemos nos render. Nós quisemos controlar. Todas as vezes. Todos os pecados que nós cometemos, sejam eles em pensamentos, em palavras ou ações. Todas as vezes é porque nós quisemos controlar e não nos render. E todas as vezes que o mérito dele aparece em nossas vidas, a nossa santificação, é porque nós nos rendemos. Missão. Não é de sair fazendo coisas. É submeter, sabe por quê? Porque ele já fez. Ele já é justo. É a justiça dele que a gente quer, não a nossa. Ele já fez. É só se submeter. É isso que Paulo está dizendo. E o que ele também vai dizer na carta aos Gálatas. Eu quero, nos últimos 20 minutos que eu tenho aqui, ir para Gálatas agora. Abra a Bíblia na carta aos Gálatas. Pode abrir no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Gálatas é uma carta em que ele vai trabalhar, aliás, o apóstolo Paulo vivia trabalhando isso o tempo todo, né? Ele, de fato, usou muito essa expressão, em Cristo Jesus, estar unido a Cristo Jesus. Então, um problema básico aqui na carta aos Gálatas, irmãos, é justamente esse da santificação. Sabe, o problema aqui na igreja, nas igrejas da Galácia, era o entendimento errado que eles estavam tendo da santificação do crente. Como é que o crente se torna parecido com Jesus? Cresce em Cristo Jesus. Era esse o problema que estava acontecendo aqui. Paulo, ele não está aqui necessariamente combatendo o entendimento errado da salvação pelas obras. Pode parecer isso está implícito na carta, isso vai aparecer na carta, mas não é este o foco do apóstolo Paulo aqui. Paulo está combatendo aqui esse problema, que estava, de fato, dominando aquelas igrejas, e ele está escrevendo para que isso não acontecesse. Eles já eram salvos. Paulo não está tratando aqui da tentativa deles se salvarem pelas obras. Eles já eram salvos. Ele os chama de irmãos aqui. Veja aí o capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ele os chama de irmãos, ele os considera salvos em Cristo Jesus. Então, o problema aqui, irmãos, é que eles, apesar de já serem salvos, estavam sendo perturbados por um outro evangelho. É o que ele diz no versículo 6, veja, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo, na graça de Cristo, para outro evangelho. Então, eles estavam sendo perturbados por esse problema aqui, que era esse outro evangelho. E o assunto, irmãos, era tão sério, que o apóstolo Paulo diz que estas pessoas que estavam anunciando este outro evangelho, ou se mesmo ele próprio anunciasse esse outro evangelho, ou mesmo um anjo vindo do céu anunciasse esse evangelho, deveriam ser considerados anátema. Anátema. O que significa ser anátema? Significa ser entregue à destruição, ser entregue à maldição, ser amaldiçoado, ser excluído da comunhão com a igreja. Isso é anátema. Ele diz, se eu falar para vocês coisas diferentes daquilo que eu já disse, que tudo está em Cristo, se eu começar a colocar alguma coisa para vocês fazerem, e cobrar isso de vocês, como se disso dependesse a santificação de vocês, eu mereço ser expulso, eu mereço ser tratado como um anátema, amaldiçoado, é isso que ele está dizendo. Aliás, irmãos, tem outro aspecto aqui que vale ressaltar a seriedade do que ele estava tratando na igreja. É a única carta que Paulo não tem uma oração de gratidão por eles. Não tem palavras de louvor para eles. Tão logo ele se apresenta, ele não dá uma palavra assim, olha, eu sou grato a Deus pelo que eu tenho ouvido a respeito de vocês, eu tenho orado a Deus por isso. Tão logo ele se apresenta, ele diz, admira-me que vocês estejam passando tão depressa do evangelho que eu entreguei para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns procuram perturbar vocês. Estou admirado de vocês, Gálatas. Estou admirado, como é que vocês tão rapidamente deixaram aquilo que eu anunciei para vocês? Então não tem uma saudação mais gentil aqui, ele é direto aqui. E este outro evangelho, irmãos, era o evangelho baseado na reputação, no desejo, como foi dito na primeira parte da aula, de controlar o que os outros pensam a meu respeito. Ele vai dizer assim, no versículo 10, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus?
Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele está dizendo, o evangelho que eu anunciei para vocês, não é um evangelho no qual eu fico tentando agradar as pessoas, escravizado por isso, de ser dominado por isso. Ele diz, servir, se eu agisse assim, eu não seria servo de Cristo. E este não era o objetivo do evangelho. Então Paulo chama esse evangelho, desse outro evangelho, porque a premissa desse evangelho era outra. A base desse evangelho aqui, que ele chama de outro, é outra. Então ele chama de outro evangelho por causa disso. Então o peso deste outro evangelho aqui é justamente colocado sobre o comportamento. A premissa do evangelho verdadeiro é sobre quem nós somos e quem Jesus é. Essa é a premissa do evangelho verdadeiro. A nossa identidade em Cristo. A premissa desse outro evangelho é comportamento. É você se comportar. Então Paulo, como ele fez aos filipenses, ele vai usar a sua própria experiência aqui para combater esse evangelho. Aqui nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, ele conta a sua experiência. Ele aqui contrapõe esse outro evangelho com a sua própria biografia, com a sua própria história de vida. É o seu testemunho e a sua história que ele usa aqui para mostrar que aquele pensamento que estava adentrando na igreja dos Gálatas estava errado. O problema dos Gálatas era a sua preocupação, exatamente como qualquer um de nós, no que os outros pensam. O alvo não era agradar a Deus, o seu alvo era obter um capital moral para que os outros pensem bem de si mesmo. Por isso, o legalismo estava facilmente tomando conta da vida dos Gálatas. Então Paulo lembra do seu crescimento na sociedade religiosa judaica. Veja o que ele diz nos versículos 13 e 14 do capítulo 1. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, ou seja, o meu comportamento outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição, das tradições dos meus pais. Então, Paulo está dizendo assim, vocês já ouviram como é que era a minha vida antes de eu conhecer a Cristo, outrora no judaísmo. Eu perseguia a igreja, eu devastava a igreja, e eu, na minha nação, me avantajava sobre outros da minha idade, eu era extremamente zeloso. Novamente, ele está citando o seu capital moral, e era no judaísmo, ele diz aqui, na sua nação. Então, quando ele usa essa expressão aqui, irmãos, aliás, estudiosos dizem que essa expressão aqui, outrora no judaísmo, é uma das poucas vezes na literatura antiga que aparece essa expressão, judaísmo, porque traz a ideia, irmãos, de uma vida social, no convívio com outras pessoas. Então o que o apóstolo Paulo estava dizendo é, eu vivia nesse convívio com essas pessoas e tentando impressionar essas pessoas. Era a minha sociedade religiosa. E aqui estava então o cerne do legalismo dele, a sua idolatria, era a busca do louvor dos homens. Paulo está dizendo, eu cresci no judaísmo, me tornei grande no judaísmo, cresci no conteúdo do meu relacionamento com Deus. Mas ele encontrou alguém de novo, ele vai dizendo no versículo 15, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, e sem detença não consultei carne ou sangue. O que ele está dizendo? Encontrei alguém. Deus salvou Paulo, Deus escalou Paulo para pregar entre os gentios e pregar Cristo Jesus. Esse é o propósito do evangelho, irmãos. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é fazer uma versão melhor de mim mesmo. Deus não quer me melhorar. É revelar Cristo em mim, é a fidelidade de Jesus aparecendo na minha vida. Então Paulo diz que por causa disso ele não procurou a autenticação dos homens. Ele vai dizer aqui no capítulo 1, versículos 16 a 24. Ele diz, eu não consultei carne e sangue, não fui a Jerusalém buscar a autenticação dos homens, não procurei pessoas influentes na igreja, não procurei uma carta de autenticação dos homens. Ele diz que ele, anos depois é que ele foi a Jerusalém, para contar para eles o que ele pregava. E o que ele pregava era o evangelho da graça, ele vai dizer no capítulo 2. Era o evangelho da justificação pela fé em Cristo Jesus, o evangelho que não exigia nenhuma obra, senão a fé em Cristo Jesus. E Paulo diz então que ele ficou firme com isso, porque alguns irmãos apareceram e foram pressionar ele. É o que ele diz aqui, irmãos, no capítulo 2, versículos de 3 a 5.
Ele estava com ele Tito. Tito era grego. Tito não era circuncidado no 8º dia. E Paulo, então, diz que Tito não foi obrigado a ser circuncidado. Paulo não queria, irmãos, de maneira nenhuma confundir o evangelho da graça. Então ele diz que ele resistiu quando falsos irmãos apareceram, irmãos que estavam ensinando que a santificação dependia dessas coisas. É o que ele diz aqui nos versículos de 3 a 5. Ele diz, contudo, nem mesmo Tito, capítulo 2, versículo 3, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco, permanecesse entre vós. O que ele está dizendo? Se eu cedesse aquilo, se eu deixasse que eles obrigassem Tito a se circuncidar, a verdade do Evangelho seria confundida. E eu não queria que a verdade do Evangelho fosse confundida. Então, para proteger a verdade do Evangelho, nem por uma hora nós nos sujeitamos a essas pessoas. Nós nos submetemos a estes falsos irmãos. Porque ele disse, se eu me submetesse, eu estaria me colocando de novo na escravidão da qual Cristo me libertou. E o Evangelho seria comprometido por isso. Então, Paulo ele vai dizer que ele foi tão firme nisso que ele repreendeu o próprio Pedro. Veja o capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, que eram judeus, recomendados por Tiago, que a essa altura era o líder da igreja em Jerusalém. Pedro comia com gentios. Quando, porém, chegaram estes da parte de Tiago, ele afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, ou seja, Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeus vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo repreende Pedro. Irmãos, esse episódio aqui aconteceu na cidade de Antioquia. A igreja de Antioquia era composta por judeus e gentios, e eles não obrigavam os gentios, ou seja, aqueles que não eram de descendência judaica, a adotarem os costumes judaicos. Então, Pedro foi visitar aquela igreja e se comportou dentro da realidade daquela igreja. Pedro comia com os gentios, sentava-se com eles, mas de repente chega lá na cidade de Antioquia, alguns judeus, aparentemente influentes, recomendados por Tiago, que era o pastor lá na igreja de Jerusalém. E eles chegam lá na cidade de Antioquia. Quando Pedro os vê, Pedro se afasta dos cristãos gentios. E o verbo afastar-se aqui, irmão, significa afastar-se por timidez. Pedro está com vergonha agora perante aqueles judeus de ser visto com esses cristãos gentios. Ele está envergonhado, então ele se afasta, porque ele está preocupado com a imagem dele perante os judeus. Ele está preocupado com a reputação dele, com o capital moral dele. Ele está preocupado com isso. E por fim, Paulo diz que Pedro chegou a se separar. Separar, sabe o que é isso aqui, irmãos? Colocar um limite. Olha o que Pedro estava fazendo, irmãos. Porque mesmo sendo salvo, ele estava sendo tomado pela idolatria de querer controlar o que as pessoas iam pensar dele. Pedro afastou-se, ele estava colocando um limite. Sabe o que ele estava fazendo? Dividindo a igreja em Antioquia. Ele estava dizendo, os cristãos gentios para lá, e os cristãos judeus para cá. Irmãos, os cristãos judeus não estavam em Cristo, os cristãos gentios não estavam em Cristo, então estaria Cristo dividido? Cristo fica dividido? Pedro estava querendo dividir Cristo, como se fosse possível. Por isso que Paulo diz que ele se tornou repreensível. Até Barnabé entrou nessa. O que precisa para a gente entrar nessa, irmãos? O que precisa para eu e você nos tornarmos legalistas e dividir a igreja? Não precisa nada. Nada.
Só precisa, sabe o quê? Eu querer controlar minha imagem perante vocês, vocês controlar a imagem perante uns aos outros. A gente começa a dividir. Irmãos, Pedro fez isso e carregou pessoas consigo. E Paulo diz que outros judeus se dissimularam com ele. Dissimular aqui é agir como um ator, hipócrita. É agir com hipocrisia. Então aquele comportamento estava dividindo a igreja. Uma parede de separação foi levantada. Gentios de um lado, judeus de outro. Isso aqui é a tendência de todos nós. Quando nós não nos firmamos na verdade do Evangelho, nós dividimos a igreja. Nós formamos o nosso grupo. Você tem tendência a escolher o seu grupo, porque você acha que os outros são inferiores, não estão à sua altura. Você tem liberdade de escolher as decisões que você toma da sua família, a forma que você vai conduzir, mas você não pode nunca dividir a igreja de Cristo e se colocar num patamar de superioridade. Cuidado. Cuidado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Às vezes você adota guiar os seus filhos numa determinada filosofia de ensino. E você comunica aos seus filhos que eles são superiores aos outros. Por causa da filosofia educacional que você está usando para eles. E eles chegam aqui na igreja, eles olham para os outros de cima para baixo. Porque você olha para os outros de cima para baixo porque não faz como você está fazendo. Porque não segue o seu padrão. Então você começa a escolher os melhores para fazer parte do seu grupo. E já não é mais em Cristo, é no meu comportamento. É na minha filosofia. Eu começo a desprezar os outros. Porque eu acho que ou faz como eu faço, ou então está abaixo. É inferior. E aí a gente começa a criar igrejas dentro da igreja. Grupos dentro da igreja. Porque o foco mais não é a minha identidade em Cristo, é meu comportamento. Eu sou melhor. Porque eu consigo fazer. Eu estou fazendo. Cuidado, nós somos uma igreja. Todos estamos em Cristo. Por isso Paulo diz que ele não buscava o favor dos homens. Não é que Paulo era um rebelde, mas eu não estou nem aí para a liderança da igreja, não é isso que ele está dizendo. Eu não estou nem aí para a liderança lá de Jerusalém, nem vou lá buscar a autenticação deles. Ele fala que ele foi chegar lá muitos anos depois. Não é que Paulo era um rebelde, um independente, um autônomo. O que ele estava dizendo é que a sua mensagem, ela seria baseada naquilo que Cristo é, ela não seria autenticada por nenhum homem. Tanto que quando ele foi em Jerusalém, ele procurou aquelas pessoas e ficou grato quando Pedro, João e Tiago estenderam a destra da comunhão para ele. Ele era submisso a eles. E eles recomendaram para ele: Paulo, então vá, pregue entre os gentios, mas não se esqueça dos pobres. O que ele fez? Ele levantou uma coleta em várias igrejas para ajudar os pobres da Judéia. Ele se submeteu a eles. Paulo não era um rebelde, insubmisso. O que ele estava dizendo é: eu não busco a autenticação dos homens. Eu não busco o louvor dos homens. Eu não quero que os homens me autorizem, porque quem nos autoriza é Cristo. Eu estou em Cristo. Então ele vai defender o evangelho da graça de Jesus. Então ele apresenta um argumento. Veja aí no capítulo 2, a partir do versículo 15, ele vai dizer: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar o que destruía, a mim mesmo me constituo transgressor. Então Paulo, ele apresenta um argumento aqui. O que ele está dizendo é: os judeus são de natureza pecadora, porém tem uma diferença dos gentios. Os judeus receberam os oráculos de Deus, mas o que ele está afirmando é que isso diante de Deus não faz diferença. Poderia haver diferença humanamente falando.
Ele diz, tanto os judeus como os gentios só podem ser justificados pela fé em Jesus, no versículo 16. Então ele mesmo sendo judeu, agora com a fé em Cristo Jesus, ele diz, eu fui justificado por ele, eu não estou mais seguindo os cerimoniais judaicos, eu estou comendo com gentios. Aquilo que os judeus consideravam pecado, eu estou fazendo agora. Estou comendo com os gentios. Para os judeus isso era pecado, mas é pela fé em Cristo Jesus. Então agora eu como com os gentios, mesmo que eles considerem isso pecado. Então Paulo ele pergunta no versículo 17, nós confiamos em Jesus para a salvação, e agora estamos comendo com os gentios. Se isso é pecado, então Jesus é ministro do pecado. Ele está levando os judeus a pensarem. Vocês estão dizendo que eu peco quando eu sento com os gentios, mas eu passei a sentar com os gentios desde que eu conhecia Cristo, desde que eu coloquei a minha fé em Cristo. Então agora, Cristo é o ministro do pecado então, porque vocês estão dizendo que eu estou pecando ao comer com os gentios? Então Cristo que me ensinou a pecar? É isso que ele está perguntando. Cristo é ministro do pecado? Então a graça de Deus, a santificação pela graça de Deus, pelo mérito de Cristo Jesus, nos ensina a pecar, é isso que ele está perguntando? Não, de modo nenhum. Ele diz, aliás, ele usa uma das mais fortes negativas na língua grega, de modo nenhum, de modo nenhum. Não há nenhuma possibilidade de Jesus estar nos ensinando a pecar. Se nós estamos comendo com gentios agora, isso não é pecado, isso é o resultado da graça de Deus. A graça foi estendida a eles, é o que Paulo está dizendo. Então ele afirma, se eu for viver como os judeus querem, então é que eu vou pecar. Se eu vou atender esse desejo dos judeus para agradar a eles, aí é que de fato eu vou pecar. Porque se eu fizer o que eles desejam, eu vou terminar edificando aquilo que eu destruí. É o que ele diz no versículo 18. Eu vou reedificar aquilo que eu lutei tanto para destruir. Então o pecado, irmãos, não será o fato de eu agora comer com os gentios, ele está dizendo. O pecado será o fato de que Jesus é um mentiroso. É o que ele está dizendo. O pecado não é o fato de eu agora comer com os gentios. O pecado é que eu estou fazendo de Jesus um mentiroso. Pois Jesus é que disse que o comer não contamina o homem. Ele é que disse que o que sai é que contamina o homem, não o comer. Está escrito lá em Mateus capítulo 15, versículos de 15 a 20. Então, o pecado, o Paulo está dizendo, se eu for fazer o que vocês judeus querem, de não comer com os gentios, como Pedro fez quando os judeus chegaram aqui em Antioquia, então aí é que eu vou estar pecando, porque eu vou fazer de Jesus um mentiroso, um falso mestre. Então, Paulo diz que a salvação, irmãos, não é pelas obras, e nem mesmo a santificação. Se Paulo obrigasse eles a cumprir a exigência da lei, então ele estaria se comprometendo, estaria comprometendo o evangelho da graça. O que estava acontecendo entre os Gálatas, irmãos, era que eles estavam sendo ensinados que eles tinham que crer em Cristo para serem salvos. Mas para demonstrar que realmente eles eram salvos, eles tinham que praticar a lei de Moisés. Eles tinham que então começar a se comportar. A obra de Cristo era salvar, mas ali em diante, a santificação era com o pecador. Os Gálatas, como muitos crentes, estavam ignorando a identidade deles em Cristo, a união com Cristo. Então Paulo apresenta a sua união com Cristo. Por isso que ele diz nos versículos 19 a 21, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Então Paulo afirma aqui que ele morreu para a lei. Quando foi que Paulo morreu para a lei? Quando Jesus morreu, na sua união com Cristo. Estou crucificado com Cristo. E como Paulo vive agora? Paulo, ele vive agora dizendo, eu fui salvo pela fé em Jesus. E agora continuo na minha caminhada cristã, vivendo pela fé em Jesus. A sua obra é completa. Ele se entregou por mim.
E a sua obra é completa em mim. A sua obra não foi apenas me salvar e agora me deixando por mim mesmo para que a santificação aconteça por minhas próprias forças. A sua obra foi para me salvar e me santificar. Tudo é Ele que faz. Por isso é que o justo viverá pela fé. Foi salvo por crer e vai viver por crer. A santificação é por crer em Jesus. Então Paulo está dizendo, se a santificação é mediante a prática da lei, então anula o que Jesus fez. Cristo morreu em vão. A salvação é porque Cristo morreu. A santificação é porque Cristo viveu uma vida perfeita. A glorificação é porque Cristo foi glorificado e está sentado à destra do Pai nas alturas. Então tudo é Ele. Salvar, santificar e glorificar. É Ele. Tudo é Ele. Nós só precisamos nos submeter a Ele. Então Paulo dá a repreensão. Quero terminar aqui. Sei que eu já estou tomando alguns minutos da sua parte, mas eu quero terminar aqui. Até porque nos próximos 2 domingos eu não darei aula aqui. Domingo que vem nós vamos estar, eu e o pastor Fabrício vamos estar na Conferência Fiel de Mulheres, e no outro domingo é o nosso encontro de casais. Então volto a dar aula aqui, se o senhor permitir, no primeiro domingo de abril. Então me permita terminar aqui. Então Paulo dá sua repreensão final, mais direta aos Gálatas. No capítulo 3, versículo 1, ele diz: ó Gálatas insensatos. Irmãos, ele os chamou de irmãos lá no capítulo 1, versículo 11, mas agora ele pega esses irmãos e fala assim: vocês são insensatos. Dá para usar uma outra palavra aqui. Vocês são tolos. Tolos. Quem vos fascinou, ele diz. Quem fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Quem enganou vocês? Sabe o que significa fascinar? Enganar. Enganar como? Com elogios. Quem está afirmando que vocês são bons e capazes de obedecer à lei de Deus? É assim que os falsos mestres faziam. Olha, vocês conseguem obedecer à lei de Deus, vocês são bons. Aí geralmente comparam com outro. Olha aquele lá como ele está se comportando. Por que você não faz igual ele? Igual a gente faz com os filhos, né? Os filhos amam quando a gente faz isso, né? Por que você não faz como seu irmão? Por que você não faz como ele? Aqueles falsos mestres faziam isso. Por que você não faz como aqueles? Olha aqueles como estão se comportando direitinho. E então elogia aqueles que estão se comportando. Isso é fascinar. É enganar por meio de elogios. Quem está enganando vocês é o que Paulo está perguntando. A tentativa de se santificar pelas obras, irmãos, é negar a pecaminosidade do pecado. É negar o que a Bíblia diz, que nós somos perante Deus, incapazes de obedecer à lei de Deus. Se Jesus foi exposto a vocês como crucificado, por que vocês continuam crendo nas obras da lei? É o que Paulo está perguntando. Vocês receberam o Espírito pela fé ou por alguma coisa que vocês praticaram? É o que ele vai perguntar. Veja, ele diz assim no versículo 2: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da fé ou pela pregação, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Mas onde está o nosso aperfeiçoamento? Onde ele está? É na carne? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Vocês começaram bem, crendo que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas por que agora vocês não continuam crendo nele? Por que agora vocês acham que o aperfeiçoamento de vocês vai ser pelas obras da carne? Vocês vão se aperfeiçoar pela carne. O poder vem de vocês ou vem do Espírito Santo? E o que o Espírito Santo faz em nós, irmãos? O Espírito Santo, ele nos fortalece para que eu possa obedecer à lei de Deus? É isso que o Espírito Santo faz em mim? O poder do Espírito Santo é que nos faz agora ter força para cumprir a lei de Deus? É isso que o Espírito Santo faz em nós? Não, irmãos. O poder do Espírito Santo é para nos levar a conhecer Jesus. A conhecer Jesus e sermos conformados nele. O poder do Espírito Santo é para que Cristo seja formado em nós. É para de fato Cristo viver em nós. A insensatez dos Gálatas. Vocês começaram no Espírito, mas agora estão tentando se santificar pela carne. Se vocês começaram no Espírito, continuem no Espírito, é o que ele está dizendo. Continuem pela fé.
Vocês acham que vocês precisam mudar o comportamento? Qual a melhor maneira, irmãos, de mudar o comportamento, se não seguindo a lei? É o que eles pensavam. Os judeus eram bons nisso, e eles estavam sendo iludidos, sendo fascinados. E Paulo diz, a obra do Espírito é Cristo viver em vocês, é viver a nova identidade em Cristo. E aí ele pergunta, será que Cristo sofreu em vão? No versículo 4. Deus havia dado o Espírito Santo para eles. Então o poder, irmãos, se manifesta em nós por meio da nossa fé em Jesus. Apenas confiamos em Jesus. Então o que a gente faz diante disso tudo aqui, irmãos? O que a gente faz? Pastor, diante disso tudo aí, então, o senhor está dizendo que não há nenhuma participação nossa. Nós não podemos fazer nada. Não há nada para a gente fazer. Nós não precisamos evitar nada em nossas vidas. Nós não precisamos fugir de nada. Nós não praticamos nada. Nós ignoramos por completo o mandamento da lei de Deus, já que a nossa santificação não é pela obediência na lei de Deus. Então nós vamos viver sem a lei de Deus? Sem nos preocuparmos com o que Ele diz nos seus mandamentos? Irmãos, nós nunca vivemos sem a lei de Deus. Nunca. A nossa lei é a vida de Cristo. Cristo viveu a lei de Deus perfeitamente. E a nossa lei é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo mesmo falou isso em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele diz assim, parece que Paulo está contradizendo tudo aquilo que ele dizia. Ele diz assim, quando eu estou diante dos judeus, eu vivo como um judeu. Quando eu estou perante o gentio, eu vivo como um gentio. Quando eu estou perante um fraco, eu vivo como um fraco. Quando eu estou perante um forte, eu vivo como forte. Mas Paulo, você está sendo hipócrita. Você não acabou de dizer que isso é errado, que isso é pecado? Não, mas é que aqui a motivação é outra. Ele não está dizendo que ele vivia isso para querer manter a imagem dele perante essas pessoas. Ele estava dizendo que ele se esforçava por viver assim, porque ele queria alcançar essas pessoas para o Senhor. Para o Senhor. Então sabe o que ele diz? Eu vivo uma lei. A minha lei é Cristo. Porque Cristo viveu perfeitamente a lei de Deus. Então eu vivo como Cristo perante o judeu, Cristo perante o gentio, Cristo perante o fraco, Cristo perante o forte, para que de alguma forma eu os alcance para Cristo. Para Cristo. Então nós não vivemos lei nenhuma? É claro que vivemos a lei. A nossa lei é Cristo. Do que Cristo fugiu? Aliás, Paulo vai dizer, Cristo fugiu do pecado. Do que eu tenho que fugir? Do pecado também. Então eu tenho que fugir daquilo que Cristo fugiu e tenho que ser o que Cristo é. Essa é a nossa lei. Nós vivemos como Cristo viveu. Então nós nos esforçamos para conquistar aquilo para o que fomos alcançados. Como é que isso funciona no dia a dia? Morra. Antes que você morra. Morra todo dia. Morra. Porque se você morre, não é você que vive. Quem vive? Cristo. Se você vive, não é Cristo que vive. É você que vive. Todos os dias, a nós nos são dadas as oportunidades de morrermos para nós mesmos. Porque a nossa lei é Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Esse é o nosso viver. Estamos unidos a Ele. A salvação é dele, a santificação é dele e a glorificação é dele. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui, Senhor, refletindo na Tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por ela nos levar a pensar nestas coisas, Senhor, e nos ajude, porque reconhecemos, ó Pai, que padecemos deste mal, dessa idolatria, Senhor, de querermos, Senhor, controlar a nossa reputação perante as pessoas e perante o Senhor mesmo, tentando impressionar o Senhor. Mas nós queremos, ó Pai, pedir que de fato Cristo seja formado em nós, que o nosso viver seja Ele, a nossa lei seja Ele, ó Pai, identificados com Ele, Senhor, sendo um com Ele. Então nos ajuda, Senhor, porque nós não queremos, Senhor, adquirir, Senhor, ganho, capital, Senhor, perante o Senhor e perante as pessoas, porque nós sabemos que não podemos.
Não podemos, Senhor. Nós não queremos nos sujar com isso. Nós queremos ser santificados, transformados, ó Pai, conformados a quem nós somos, que é Cristo Jesus. Então cuida de nós, Senhor, como igreja. Nos ajude, Senhor, a crescer nele e de fato o viver dele ser o nosso viver, Senhor, para que a glória seja dele. Cuida de nós, Senhor. Nos ajude, é o que nós te pedimos e fazemos isso, Senhor, no nome dele mesmo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.